Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. Vamos fazer uma reflexão sobre uma pergunta que me fazem, inclusive alunos me fazem aqui no Passe Bem. Eu achei legal a gente fazer esse vídeo aqui, né? Pode um policial militar ser ateu? Eu vou expandir essa pergunta e vou trazer para as outras áreas do setor público, né? Pode um agente público em geral ser ateu? O que é o ateísmo? Isso impacta, se eu for ateu, isso impacta no psicológico da Polícia Militar aqui de São Paulo? Posso ser reprovado, inclusive no psicológico? Vamos refletir, né? Você que é policial militar, você que não é, você que vai fazer o concurso da Polícia Militar, esse vídeo eu acho que tem de agregar valor para qualquer um que assisti-lo, né? Então divulgue, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal, tá bom? Bom, antes de tudo, qual o ponto de partida que nós vamos ter aqui para fazer essa reflexão? Existiu um frade franciscano inglês no século XIV, bem interessante, que chamava Guilherme Ockman. O Guilherme tem um conceito que ficou conhecido como a navalha de Ockman, né? A navalha de Ockman é uma frase, praticamente a gente pode resumir esse conceito em uma frase, no qual ele dizia que as explicações mais simples tendem a ser as mais reais, as mais concretas, as mais próximas daquilo que realmente é, do que as explicações mais complexas, mirabolantes e etc. Então vamos tentar partir do ponto de vista simples, sem muita firula, para a gente refletir. A palavra ateu vem do grego, atheos, que é resumidamente um indivíduo que nega as divindades impostas oficialmente pelo Estado. Inclusive isso faz jus a esse nome, porque as origens remotas de fato do ateísmo a gente não consegue ao longo da história encontrar e rastrear de fato. Olha, aquele sujeito foi o primeiro ateu que existiu. Né? O que a gente tem através de um conceito histórico, sociológico, filosófico, antropológico, é alcançar, por exemplo, um nível de ateísmo na Grécia Antiga. Ali você tem na Grécia Antiga um proto-ateísmo surgindo. O proto-ateísmo surge ali com indivíduos que negam o conceito de que a divindade, o panteísmo, as divindades gregas em geral, se relacionavam diretamente com a raça humana. Então eles até acreditavam, diga de passagem, nas divindades, mas eles não interferiam, não se relacionavam com os seres humanos. É como se fosse uma distinção aqui, em teologia a gente chama de deísmo e teísmo. Seriam esses indivíduos, então, um proto-ateísmo, deístas. Né? Talvez até existam deuses, mas eles não se relacionam com a gente. Esses sujeitos ficaram conhecidos, né, são pensadores gregos, base da filosofia grega, são Epicuro, Lucrécio, Demócrito, e aí por aí vai. A partir desse conceito, esse proto-ateísmo, ele vai ganhando força, vai ganhando robustez filosófica, vai ganhando pensadores influentes, e na Idade Média, a gente fazendo um salto rápido aqui para a Idade Média, não havia também tantos ateus, até porque nós vamos recordar as aulas de história. Na Idade Média você tem um problema muito grave ali acontecendo, que é a Inquisição, uma religião do Estado, o cristianismo católico, o cristianismo oficial, católico, apostólico romano, e você tem ali um período da história no qual as punições, as inquisições são ferrenhas aos indivíduos, aos sujeitos que negam, né, a divindade, não só que negam, mas que proclamam, segundo ditos da época, palavras que ofendem Deus ou a religião, né, que são ditas como heresias. Então muitas pessoas foram mortas, foram queimadas nesse período. É interessante destacar que até o momento, desde a Grécia Antiga até esse salto histórico que eu dei para Roma, para a Idade Média, a religião ela é um fenômeno, então, que vai se construindo sociologicamente. A religião é um fenômeno sociológico. Seja você cristão, seja você budista, seja você muçulmano, seja você judeu, enfim, seja qual for a sua religião, no Ocidente, no Oriente ou na Ásia, a sua religião ela é um fenômeno que se constrói através de conceitos sociológicos. No final, a gente pode até discutir um pouquinho sobre a diferença de religião para a espiritualidade, mas a religião, inevitavelmente, ela é um conceito sociológico. Portanto, até esse momento da história, na Idade Média,
poucos indivíduos, então, se autoproclamam como ateus. Você tem indivíduos que questionam a religião, que questionam os modus operandi da religião, principalmente na Idade Média, mas eles não se identificam, não proclamam, porque você tem uma cassação, você tem uma punição muito ferrenha a esses indivíduos que se proclamam ateus. Mas você tem alguns subversivos, né? Alguns corajosos aí, como por exemplo um persa chamado Al-Razídos, entre o século XIX ao século XX. Ele vai fazer fortes críticas à religião, é um intelectual. Você tem também Giordano Bruno. Giordano Bruno, inclusive, no século XVI, ele é queimado em 1600 vivo pela Inquisição por se pronunciar, por ter um levante forte contra o cristianismo, os dogmas cristãos e tudo mais. Você tem Frederico II do Sacro Império Romano, imperador do século XIII também. Esse indivíduo, esse imperador romano, né, ainda na Idade Média, ele foi conhecido como um sujeito muito intelectual, foi conhecido como um sujeito pró-ciência, então se distanciou um pouco do cristianismo, dos dogmas romanos, dos dogmas gregos e etc. Mas mesmo assim, você não tem indivíduos que se proclamam ateus, que negam a existência de Deus. Você não tem esse indivíduo. Você tem indivíduos que questionam fatores sociológicos, fatores de opressão, fatores de privilégio, fatores de perseguição, a Inquisição e etc. Mas Deus em si, até esse momento, não entra na grande crítica desses personagens até a Idade Média. Então, as críticas desses indivíduos, esses pensadores, esses filósofos intelectuais das suas respectivas épocas, é sempre remetente ao fator sociológico, a como a religião se dirige dentro da comunidade que eles estão inseridos e os malefícios de opressão, de controle, de manipulação que essas denominações religiosas, seja elas quais forem, fazem a certos grupos de pessoas, ok? Já fazendo um salto para o iluminismo, então lá no iluminismo nasce o que a gente chama de ateísmo contemporâneo ou moderno. Contemporâneo não, desculpa, moderno. Contemporâneo vai chegar no final, moderno. Esse ateísmo moderno ele surge através de conceitos lançados por pensadores importantes da época, como Voltaire, Diderot, Hume, Feuerbach, Marx, no qual a ciência e a religião começam agora a ter esse embate ferrenho, e através do iluminismo, que é considerado a era da razão, a religião deixa de ser, entre aspas, parceira da religião para ser substituída agora pela razão. Então é ciência e razão caminhando junto, de mãos dadas, e a religião passa a ser um campo místico, um campo que não tem espaço para debate público, um campo que não tem espaço para a razão, para a ciência e etc. Já no século XIX, entre o século XX, isso vai se tornar ainda mais forte, no século XIX, entre o século XX, porque surgem pensadores que estão nessa ideia de progresso, que criticam ferrenhamente, como eu disse, os desdobramentos, como a religião ela se desdobra da sociedade, como que ela se amálgama com o Estado e quanto que isso pode ser prejudicial, quanto que isso pode ser maléfico para as pessoas, né? Então Nietzsche, por exemplo, vai trazer o conceito de Deus está morto, ele escreve obras, inclusive muito boas, né? Apesar de eu ter meu ponto de vista, que eu estou falando como professor, não estou falando como um crente, né? Digamos assim, estou sendo bem neutro, no final posso dar minha pitada de opinião, mas até agora não, né? Então Nietzsche ele vai trazer um ponto de vista crítico, muito ferrenho, mas é interessante que quando você lê as obras de Nietzsche, você vê que a crítica de Nietzsche não é propriamente ainda a Deus. Então, a mesma crítica que nasce na Grécia Antiga, os pensadores já no século XIX, entre o século XX, também vão levar essa crítica, que é crítica à religião. Ou seja, há um fator sociológico, não há Deus em si, mas é uma crítica a como a religião se amalgamou com o Estado e quanto ela se perdeu, quanto ela se tornou ferramenta do Estado
para suplantar, suprimir determinadas pessoas, grupos sociais, etc, etc. Né? O positivismo também nesse século XIX, entre o século XX, com Auguste Comte, o pai da sociologia, inclusive, vai trazer uma nova perspectiva para a abordagem científica. O positivismo científico ganha força, o positivismo materialista ganha força, o materialismo filosófico ganha força. Então você tem agora na história um novo conceito, um método científico que explica as coisas de forma racional e não mística ou sobrenatural. Né? E isso vai ganhar os 3 pilares de um objeto teórico científico que nasce do positivismo científico do Comte, que é um fato para ser considerado digno de debate, digno de se estudar, de se pesquisar. Ele tem que ser observável, experimentável e obedecer às leis naturais. Bom, se a religião, ou Deus no caso, não entra dentro deste conceito, evidentemente, porque Deus você não consegue observar, você não consegue experimentar, colocar dentro de um tubo de ensaio, você não consegue observar suas leis existenciais naturais, porque Deus é sem existir. Isso é um outro conceito que a gente pode chegar no final também. Então Deus não faz mais parte do campo social, intelectual, racional. Né? Freud também, nesse século, entre 19 e 20, Freud vai aparecer, o pai da psicanálise, protopsicologia. Então Freud vai trazer algumas explicações psicanalíticas, como a religião nada mais é para Freud do que um instrumento de suplantação de problemas, traumas ou carências internas, como por exemplo a falta paterna. Freud deixa isso bem claro. Então, através de tudo isso, a teologia, nessa visão racional, digamos assim, iluminista, essa visão já no século XIX para o século XX, a teologia foi o início de tentativas de explicações sobrenaturais, de explicações através de efeitos sobrenaturais com interferências divinas sobre a humanidade. A teologia deixa um pouco do campo e vai para a metafísica, que são explicações filosóficas para tentar explicar aquilo que o homem não tem domínio. E quando a metafísica deixa de campo, porque seu tempo acabou, entra então o cientificismo, a ciência, através de Auguste Comte, com o positivismo. Uma frase bem conhecida na época era saber, né, do positivismo, era saber para prever e prever para prover. Isso pegou muito, inclusive a nossa bandeira no Brasil, Ordem e Progresso, ela é influenciada, né, através do positivismo. Então, nesse momento, você culmina no século XXI. No século XXI, você tem agora, no período contemporâneo nosso, ateus famosos, né, como Richard Dawkins, acho que é um dos mais famosos que tem, Sam Harris, Christopher Hitchens. Esses personagens são mais apologistas do que cientistas de fato. Né? A ciência vai tomando seus dobramentos hoje através da tecnologia, a IA, inteligência artificial e etc. Então, esses personagens, esses ateus modernos, eles já começam um discurso que no passado você não tinha, que era o discurso da negativa não só religiosa, sociológica, mas também a negativa de um ser divino, um ser que existe, um ser transcendental, ou seja, no caso, por exemplo, Deus. Né? Esses indivíduos, esses personagens, essas pessoas, elas se debruçam através da apologia, vamos dizer assim, uma apologia ateísta, que geralmente você encontra no YouTube debates, né, entre cristãos, entre religiosos e essas pessoas. Bom, é interessante agora refletir sobre um personagem muito famoso na teologia. Ele se converte na primeira pregação de Paulo. Aqui agora só uma observação teológica, né? Como eu também estudado teologia, eu gosto de falar sobre teologia, né? Ele se converte na pregação de Paulo no Areópago, e ele fica conhecido como Pseudo-Dionísio Areopagita. Nessa conversão, ele se torna um cristão, um teólogo importante, inclusive, e ele debruça seus estudos e cria uma abordagem teológica que ficou conhecida como a teologia apofática, a teologia da negação, ou seja, Deus é sem existir. E ele ratifica, e ele confirma realmente o que muitos ateus falam, né? É verdade, Deus não existe. Deus não existe. Deus é
sem existir? É um conceito um pouco difícil de se explicar, um pouco difícil de se entender, mas ele não está corroborando, na verdade, a não existência de Deus, ele está indo por um outro caminho, que a existência é tudo aquilo que existe através de um ente maior, criador, supremo. Ou seja, Deus ele é tão poderoso, Deus ele é tão magnífico, tão infinito, tão completo na sua essência, que ele é o único ser que existe sem ser. É bem paradoxal. Ele é sem ser. Deus não existe, então. Tudo existe, na verdade, segundo a teologia apofática do Dioniso, tudo existe, na verdade, menos Deus. Tudo existe. O universo existe, o oxigênio, a matéria escura existe, tudo existe, menos Deus. Ele é tão poderoso que ele existe sem ser. Ele está fora do conceito de existência porque ele é muito poderoso, infinitamente poderoso, então tudo que existe está fora dele. Porque se Deus existisse, ele seria mais um ser, um ente dentro de um conceito limitado que é o da existência. Então ele é o único que é sem ser. Bem paradoxal, né? Essa teologia é muito rica. Ela explica muito essa divergência que tem e tudo mais, e ela, de certa forma, ela faz a gente refletir sobre realmente a religião, quando ela se abraça, se amálgama com o Estado, tende a suprimir, tende a se vender, tende a deixar os seus princípios, os seus valores e etc. Então, se a crítica é contra a religião ateia, né? Bom, se a crítica é contra a religião e um indivíduo que é espiritual, existe uma diferença entre ser espiritual e religioso? Claro, às vezes os dois caminhos se cruzam, a religião e a espiritualidade, às vezes não se cruzam. É possível um indivíduo ser religioso e não espiritual? É possível um indivíduo ser espiritual e não religioso? E é possível um indivíduo ser religioso bem como espiritual. Então os caminhos são bem distintos. Hoje existe uma área muito ferrenha, muito forte, muito viva da teologia e da psicologia, da neurociência, que é a neuroteologia, que tenta hoje trazer aquilo que foi tirado do campo para a volta para a ciência. Aquilo que, bom, se no passado a religião foi no iluminismo, no século XIX, como a gente viu para o século XX, a religião ela foi jogada para fora do campo científico porque era místico, agora ela volta no período contemporâneo, através de exames de neuroimagem, através de pesquisas científicas, através de instrumentalização científica moderna, tecnologia avançada, a religião volta hoje para o campo da ciência, mas não como um campo místico, nem transcendental, mas como um campo de pesquisa, porque ela tem impacto diretamente na vida da sociedade, bem como do indivíduo. Então, hoje você tem, por exemplo, o lóbulo pré-frontal já mapeado em exames de neuroimagem, que a partir do momento que o indivíduo tem fé, pratica essa fé, oração, meditação e etc., esse lobo pré-frontal, que é o lobo responsável por tomada de decisão, autocontrole, razão, ele é impactado diretamente no momento de uma meditação ou de uma oração ou de uma reza. O sistema límbico, que é o responsável por emoções, também é impactado diretamente por esses indivíduos que praticam a sua fé, isso cientificamente provado. O lobo parietal, responsável por transcendência, o místico. A memória, a linguagem, que também é afetada no lobo temporal, também já é estudado isso, principalmente no lobo temporal direito, já é muito estudado na neuroteologia. Existe um hormônio chamado DMT, dimiotriptamina, que também é produzido na glândula pineal, no centro do cérebro, que também é muito estudado sobre o hormônio transcendental, uma experiência mística e espiritual. Existem dois pesquisadores muito bons, inclusive contemporâneos nossos, o André Newberg, ele é médico neurocientista, tem um livro publicado, se não me engano, em 29 de maio de 2009, uma coisa assim no Brasil, que chama Como Deus Muda o Seu Cérebro. Ele faz pesquisa científica e esse médico ele faz pesquisa através de exames de imagens, neuroimagens, né, que corrobora isso que a gente está falando. Também tem um doutor muito bom, canadense, o Mário Begardi. Ele é professor na Universidade de Montreal, canadense,
E ele também tem pesquisas científicas atuais, robustas, que vai por esse caminho que nós estamos comentando e batendo um papo aqui. É interessante que surgem muitos mitos, como eu disse no começo do vídeo. Quando você não tem explicação racional, os mitos surgem. Tem tudo a ver com o que a gente está falando na aula aqui, né? E os mitos dizem, se você for ateu, você vai reprovar na Polícia Militar? Bom, gente, nós estamos num estado laico. A Polícia Militar é laica. No seu RDPM, que é o seu regime disciplinar militar, tem que ser laica. Não pode reprovar ou punir alguém porque ela tem X religião, Y religião ou não tem religião, né? O artigo 5º da Constituição brasileira, no seu inciso 6º, a Constituição que de 1988, ela tem uma prerrogativa legal de que todos têm o direito de livre expressão religiosa, inclusive a não expressão religiosa, dando amparo aos ateus, né? Então você não é obrigado a ter uma religião. Se você está fazendo concurso por uma entidade pública, é inadmissível você ser apto ou inapto porque tem X ou Y religião, né? A lei estadual aqui de São Paulo de 2009, 13.855, que regulamenta as instituições públicas do Estado aqui de São Paulo, é um regulamento do funcionalismo público, também nem cita nada sobre a religião, tão subjetivo, tão pessoal, que isso é seu. O que eu quero nesse vídeo é trazer uma reflexão que, se você é ateu, você não vai reprovar, respondendo agora o vídeo. Você não vai reprovar. Se você tem religião, você não vai reprovar porque você tem ou não tem. O que eu quero refletir com você é através do conceito de que o ateísmo ele foi um fator sociológico ao longo do tempo, ao longo da história, importante, nós não podemos negar. O ateísmo ele nega a existência de Deus hoje no período contemporâneo, no passado não foi assim, era uma crítica mais sociológica à religião, né? No entanto, hoje você tem exames de neuroimagem, você tem pesquisas em neuroteologia, a neurociência e a teologia têm dialogado muito bem, que provam, que ratificam experiências transcendentais, impactam neurologicamente no ser humano. Então, aquele papo de que quem tem religião ou é ignorante é burro é uma grande falácia. Nada mais é a religião do que um fenômeno natural da espécie humana. A religião nada mais é, a transcendência espiritual nada mais é do que um fenômeno natural da espécie humana. Tão natural que você nunca teve nenhuma sociedade, nenhuma espécie, nenhum corpo de coletivo social, seja ele aborígena, seja ele dito, entre aspas, primitivo em qualquer lugar do mundo, ou também civilizatório, que se desenvolveu sem que sua crença social estivesse basada sobre algo religioso. Como diria Joseph Campbell, né, um mitólogo americano importantíssimo, nenhuma sociedade existiu sem um mito. E ele inclusive lança um livro muito bom chamado O Poder do Mito. O Poder do Mito de construção, coesão e manutenção social. Se você não é ateu ou se você é ateu, o campo de neutralidade, de respeito, acho que é esse. De que a religião ela não é um fenômeno de pessoas ignorantes. A religião tem sim suas críticas a serem feitas, porque ela é um fenômeno sociológico. Então nós temos que fazer observações críticas e críticas construtivas sobre fenômenos sociológicos. Mas a religião é uma coisa e a espiritualidade é outra coisa. A espiritualidade é a individualidade do indivíduo no que tange a crença do sagrado. A religiosidade é a prática comportamental, é a prática moral, é a prática ética do indivíduo no que tange a sua perspectiva social. Tudo bem? Um beijo no seu coração. Espero que você tenha curtido no vídeo. Indique,